Luyawari, 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 ai, 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 ai. Dá uma olhadinha na Jaguatirica. Olha, isso é uma viagem, viu? Isso é minha tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado, diga-se de uma maneira muito mudada, né? Não é a tese de doutorado. Quando você deixa o livro há muito tempo, a tese, né? Quando você vai publicá-la, você escreve outro livro. Foi o que eu fiz. A Lutz era uma grande orientadora, porque ao mesmo tempo que me deu toda a liberdade possível para escrever, ela me deu dicas fantásticas. Olha, o que eu acho hoje em dia disso aqui, se tiver valor, vai ser para os índios. Porque é a primeira documentação integral de um ritual musical ameríndio. Eu considero esses rituais musicais tão importantes na história do chamado homem como a Ilíada, como a Odisseia. Ou seja, esse tal desse javari, que é o estudo que eu faço aqui, entende, Rita? A meu ver, eu não vou chamar de epopeia, porque ele trabalha entre a epopeia e a comédia, né, vamos chamar assim, se fosse possível classificar. Mas é uma tragédia cômica ou alguma coisa desse tipo, do peso da Ilíada. Uhum. Então, o valor que isso tem é exatamente por isso, de salvar esse dito e esse cantado. Quer dizer, o Tony Seeger, como sempre eu digo, ele está muito adiante de todos nós. Ele foi capaz de, lendo isso, descobrir coisas fantásticas que eu nunca descobri. Percebe? Não, eu sabia disso, que é a primeira documentação, né, de um ritual ameríndio, né, completo. Eu sou um cara obsessivo. Eu sou uma pessoa obsessiva. Eu gravei tudo do ritual. Porque eu parti do princípio. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tinha lido Deleuze, viu? Bom, Billy Platô também, isso, Antiédipo, mas não me agrada, aliás. Para mim não são as coisas mais interessantes dele. O que eu gosto do Deleuze é a repetição e a diferença. Eu acho, viu, Rita, que esse texto aqui está inspirado na repetição e diferença. Porque o que acontece é o seguinte: os rituais ameríndios, eles são de longa duração. Eles duram 10 dias e 10 noites, às vezes 15. E tem antecedentes a 10, 15 anos antes e 10, 15 anos depois. Ou seja, quando você está vendo um ritual, tá? O ritual que você está vendo, ele se reporta a uma ordem temporal, assim, nós falamos há pouco em processo, né? Uhum. A um processo longo. Uhum. Entende? Porque alguém resolveu queimar um pilão. Pilão. De pilar, fazer farinha de milho, né? O pilão, uma pessoa não pode jogar fora o pilão, tem que queimar. É que nem a bandeira nacional, não pode jogar fora a bandeira. A dialética dessa muita coisa, a meu ver, está na repetição e na diferença. E, portanto, eu gravei tudo. O Tony diz isso aqui. Pouca gente conseguiu fazer isso. Porque o que é que os índios me diziam? Veja, não precisa gravar, porque é a mesma coisa de ontem. Eu não tinha lido ainda A Vida em Laboratório, mas eu estou convencido daquilo que o Bruno Latour diz. Ele diz o seguinte: olha, não acredite nos cientistas para explicar naquilo que eles falam, para explicar aquilo que dizem. Eu acho que não devemos acreditar nos índios também.
E, portanto, eu gravei tudo. Não é igual coisa alguma. O processo de repetição e de diferença é absolutamente magistral, entende? Então, o que foi que eu fiz? Se eu tenho alguma virtude, primeiro, a obsessão. Eu gravei tudo, porque eu estava convencido que não era igual. Era diferente e que essa diferença tinha igualdade e tinha diferença, entende? Claro. E que isso era o traço distintivo daquele negócio todo. Entende? Então eu gravei tudo. Numa época, como o Tony disse, que era difícil gravar. Gravadores pesados, pilhas pesadas, loucura. Depois entrava espírito no gravador. Não, uma mãe quebrou o gravador, etc e tal. Então, essa é a primeira virtude, tá entendendo? Eu estava consciente dela. Gravar tudo, entende? Não acredite no que os nativos dizem para explicar o que fazem. Lembrem, né, do que disse a sua grande professora, a professora Jean Langdon, se referindo ao Austin. Dizer é fazer. Então não é outra coisa. Dizer é outro fazer diferente do fazer. Não é a mesma coisa. Quando você fala, você não está fazendo, não está se reportando ao que faz. É outro fazer a fala. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é essa virtude que eu tinha consciência. A outra que eu não tinha consciência e que o senhor Tony Seager descobriu, que é o seguinte: esses rituais operam unidades pequenininhas. Pequenininhas. E essas unidades, que são canções, você pode reduzir as canções a motivos, tá? Entende? Aí você trabalha através de técnicas de variação, inverte, você inverte, você repete, você transporta, etc. Então, o processo de criação musical, né, é um processo muito sofisticado que envolve, né, a constituição de motivos, ou seja, de temas, temas minimais, que são elaborados a partir de determinados processos, como repetição, inversão, retrogradação, etc. Entende? É isso que o Tony sacou, que eu não tinha sacado. Eu sacava isso implicitamente. Porque eu estudei os alemães, não é à toa. O dodecafonismo era um pouquinho isso. Você pega uma série, inverte, retrograda, os camaradas fazem parecido. Eu estou convencido que a composição musical, eu não quero dizer que isso é universal, mas que isso é muito espalhado, esse tipo de processo, tá entendendo, de criação. E não somente musical, por exemplo, a criação, por exemplo, de motivos pictóricos também, eu acho que ela supõe repetição e diferença, entende? Eu considero esse livro interessante por esses dois motivos. E eu disse no começo, isso é importante para os índios. Eu outro dia fiquei muito feliz que um amigo meu, um sobrinho meu indígena, né, chamado Pauto, que aliás está fazendo o seu doutorado, ele me disse: Rafael, você salvou os Camaiorá. Eu disse: por que, Pauto? Isso no livro das faces. Não, porque no dia do Javari, as pessoas não sabiam mais cantar o Javari. Colocaram os seus discos. Ficaram estudando os seus discos. E aprenderam a cantar a partir das suas gravações. Eu disse: puxa, estou satisfeito com isso. Quer dizer, porque quando esses caras tiverem os seus próprios intelectuais, como o Pauto, tá entendendo? Ele vai ter saco de ler isso aqui. Entende? Claro que ele vai ter saco de ler isso aqui e vai ver, né? Quer dizer, você tem aqui uma transcrição, né, integral de um ritual. Tem um disco aqui, um CD. O disco ele não é integral, porque não dá para colocar aqui 13 CDs. Então ficou uma seleção. Claro, os índios são os meus principais consultores, né? Porque o problema é o seguinte: como eu não podia colocar tudo, percebe? Todas as gravações, que seria muita coisa. Então eu disse: bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, sei lá, um corte
o mais possível representativo, entende? Dessas, que é muito variável, esses cânticos são muito variáveis. Além deles, dos índios propriamente ditos, né, eu consultei a Sílvia, né? A Sílvia, aliás, está na base desse texto aí, em Tudo por Tudo. Os meus alunos e ex-alunos. Essas gravações, portanto, Rita, elas são um cortezinho do ritual, entende? Não tem a pretensão de mostrar tudo, que não teria como, né? O livro, sim, as transcrições musicais são integrais, as letras também. Quando eu vou no Xingu, eu fico cantando isso para eles. Isso aqui é uma partitura, Rita. Não é à toa que tem o título desse livro é uma partitura. Quem lê esse livro, e portanto aí é o convite, sairá daqui capaz de cantar esse ritual. O livro, na realidade, é uma explicação de como cantar tudo isso aí. O significado, as coisas da cosmologia. Eu fiz durante o ano inteiro de 81, né? Eu passei quase 11 meses no campo. A gravação é de 11 dias. Dias e noites. Então, eu não dormia. É etnografia doida. Eu gravei tudo, Rita. Você está vendo isso aqui, ó? Esse malão? E aquele? Isso. E a bateria e pilha. Não tinha bateria solar nessa época. Era pilha alcalina, daquela grande. Porque eu usei. Aliás, os gravadores eram bons para aquela época. Eu usei um Uher, usei também um Nagra, ou seja, gravador de primeira qualidade. Claro. E usei também Marantz, que é talvez o mais fraquinho, mas não é ruim. O Tony escreveu um prefácio a esse livro. Eu nunca vi um prefácio tão, ao mesmo tempo, generoso, né? Porque o Tony é uma pessoa generosa, ele merece todo o prestígio que tem e muito mais, por duas coisas: pela generosidade que ele tem e pela qualidade de sacação que o senhor Tony Seeger tem. Olha, eu levei anos escrevendo esse texto, muita coisa que o Tony percebeu, eu não tinha percebido. Eu tinha percebido implicitamente essa ideia das pequenas unidades elaboradas, etc. Claro que eu sabia, eu estava fazendo isso, o deleuziano, né? Eu não sou deleuziano guattariano, não, eu sou deleuziano mesmo. Da repetição e diferença, não do mille plateau. Eu acho que é isso, a virtude desse livro, é que os índios vão dizer, puxa, aqui tem... que eles depois vão usar esse material. Porque, apesar do livro ter toda um processo de seleção das gravações, eu entreguei aos índios Camajurá a coleção integral das gravações, uma cópia inteira, entreguei na mão deles. E foi isso que, segundo o Paulo, salvou o Javari. Porque como músico, compositor, etc., eu acho que é impossível repetir, né? A repetição ipsis literis. Mesmo a máquina, ela produz a repetição. Mas para o... Bom, isso o Hume, David Hume, né? Segundo Deleuze, né? Depois eu fui buscar o Hume, né? Mas o Hume diz o seguinte, que aquilo que se repete para o contemplador já não é a mesma coisa. A sua percepção é diferente. Então, mesmo que seja empiricamente a mesma coisa, a percepção do contemplador, daquele que ouve, daquele que canta, daquele, sei lá, aquele que desenha, porque eu acho que isso tem a ver também com outras formas de expressão além da música, supõe uma composição, né, uma dialética finíssima entre o que é repetido e o que é diferenciado, entende? Uma intuição, partindo da minha experiência musical,
de violonista e de compositor, tá? Que você não repete nunca. Entende? É claro que você repete os tipos, aí voltamos ao tal do tipo, aí, não é verdade? Claro, tipologicamente é a mesma coisa. Mas, empiricamente, você vê que esses tipos variam. Então você tem estrutura e processo ao mesmo tempo, entende? Né? Então a coisa é repetida, mas ela é variada, tá entendendo? Eu acho que a essência, né, a essência do processo, vamos chamar assim. Hoje é difícil falar de determinadas categorias. Né? Cultura, né? O processo cultural é basicamente isso. Tem umas palavras que são complicadas de dizer, né? Ego